Olá, está no ar o Estação Amoré. E em nosso programa de hoje, iremos conhecer um pouco da história de Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, homem que teve participação fundamental para o desenvolvimento do nosso estado, que leva o nome dele, Rondônia. Isso você confere agora com o autor do livro Caminhos de Rondon. Rondon nasceu em Mimoso, né, um vilarejo, um distrito do Mato Grosso, e ficou órfão cedo de mãe e foi estudar em Cuiabá, criado por tios e tal, e logo em seguida foi para o Rio de Janeiro, onde se graduou militar e se tornou... não foi de carreira um marechal. Ele era um general e a Câmara dos Deputados, num caso assim, único na história do Brasil, outorgou a ele um título honorífico de marechal, dada assim, a grande vivência dele, sobretudo com relação às demandas relacionadas às políticas indigenistas. Foi o único brasileiro indicado para o Prêmio Nobel, né? Ele faleceu em 1958, no começo do ano, e não pôde receber o Prêmio Nobel. Logo em seguida haveria a premiação e ele acabou não recebendo, dadas assim as causas que ele abraçava com relação às questões indigenistas, melhor dizendo. Então Rondon é uma figura única e figura no hall dos 5 maiores exploradores do planeta Terra. Ele está entre os maiores, assim. Hoje existe, por exemplo, o Museu de Nova York. Metade do que tem no Museu de Nova York, foi captado aqui no território que hoje compreende Rondônia. E é bom que se diga também que nesse ano de 2014 está fazendo exatamente 100 anos, o primeiro centenário, de uma das expedições mais importantes da história do Brasil, que foi a expedição Roosevelt-Rondon. Foi pela primeira vez assim que um ex-presidente dos Estados Unidos pisou em solo brasileiro para fazer uma grande aventura que consistiu exatamente nessa expedição, que foi a descoberta do Rio da Dúvida, que hoje se chama Rio Roosevelt. Então, assim, é muito difícil, assim, em poucas palavras, esmiuçar e detalhar o que significou Rondon assim, para o Brasil, o mapeamento de toda essa região, aqui, a integração dessa região ao território nacional, né, a pacificação dos povos indígenas, esse primeiro contato que houve com os indígenas e a descoberta destes se deu assim, através de um trabalho assim, que transcendeu a obrigação de ser militar. Ele era realmente assim, um idealista, uma pessoa assim que pelas anotações dos relatórios dele você percebe que transcendia em muito uma obrigação profissional. Ele era realmente assim, um abnegado, um sertanista daquela estirpe rara que existia assim, somente no passado mesmo. Eu chamo o vento pela dor do canto, que às vezes canto como um passarinho, um sussurro leve, véu de luz. A linha telegráfica Cuiabá-Santo Antônio do Rio Madeira, né, ela finalizava nesse município, extinto em 1945, o município de Santo Antônio do Rio Madeira, onde a gente está nesse momento, e ela fez com que realmente essa região tivesse comunicação com o resto do Brasil. A partir de Cuiabá havia a ligação com o Rio de Janeiro, que então era a capital do país, né? E foi assim que foi permitido então que houvesse essa comunicação, essa integração do solo que hoje compreende o estado de Rondônia ao restante do Brasil, que antes era uma região absolutamente desconhecida do restante do Brasil e incomunicável, né? Então deve-se assim à expedição militar comandada pelo Rondon e os seus homens. Essa cidade aqui de Santo Antônio do Rio Madeira teve como primeiro prefeito, inclusive, um discípulo dele, que foi o Dr. Joaquim Tanajura. Era o médico da expedição Rondon que resolveu ficar por aqui. Ele ficou por aqui, se tornou o primeiro prefeito dessa cidade, depois foi o segundo prefeito do município de Porto Velho e deputado estadual pelo estado do Amazonas. Antigamente, Porto Velho era uma cidade que pertencia ao estado do Amazonas. Então, essa figura, o Tanajura, o Dr. Joaquim Tanajura, que deu uma grande contribuição à questão da saúde pública, à política, então, muito empírica, muito nascente aqui no estado de Rondônia, essa figura era um braço direito, uma pessoa vinculada diretamente a Rondon. O Rondon perdeu o genro dele aqui, que era o Major Amarante. Major Amarante foi a primeira pessoa a guiar um veículo automotor no estado de Rondônia. O genro dele faleceu aqui no município de Santo Antônio do Madeira, nesse lugar onde a gente está, que na época sediava o 4º distrito de telégrafo no país. E esse diretor do distrito telegráfico do país, o Major Amarante,
Major Silvestre do Amarante, faleceu aqui, vítima de tifo. Então, assim, há um vínculo direto ao progresso, ao avanço, à criação desses municípios ao longo da 364 e a expansão desses municípios se deve muito assim, à instalação dos postos telegráficos. Teve diversas frentes que a gente atuou para fazer essas pesquisas. Nós consultamos o arquivo do Centro de Documentação Histórica do Estado de Rondônia, que é muito rico, tem mapas, inclusive feitos à mão pelo próprio Rondon, cartas que ele se dirigia ao primeiro governador, que foi o grande discípulo dele em Rondônia, o Aloysio. E eu também falei com parentes dele, não me ative à documentação apenas. Falei com o neto dele, que é um coronel do Exército atuante em Manaus. Falei com familiares que conviveram com ele. Inclusive estive no local onde ele nasceu, que é Mimoso, um distrito a 110 quilômetros do município de Cuiabá, no Mato Grosso. Então eu falei com essas pessoas para ver realmente assim como é que era a personagem deste grande homem, deste grande mito, assim. E a gente conseguiu, eu acho, trazer à tona assim, muitas coisas interessantes, porque tem muitas biografias dele, daria um grande roteiro cinematográfico, assim, a figura do Rondon. Mas tem muitas minúcias ainda que as pessoas não sabem, né? Como é que, o tanto que ele era simples, idealista, um verdadeiro abnegado naquilo que ele fazia. Aqui ficava a sede do posto telegráfico, né? Que ele inaugurou em 1915. Foi a última inauguração dentre os postos telegráficos que ele instalou durante as expedições dele. O último que ele instalou que ele inaugurou foi o daqui, de Santo Antônio do Rio Madeira, né? Aqui era um município que pertencia ao Mato Grosso. Logo aqui na nossa frente há um obelisco, há um marco ali, que era um marco divisor dos dois estados, Mato Grosso e Amazonas. Dali do rio para frente era Amazonas, e aqui era o estado do Mato Grosso. O livro Caminhos de Rondônia está à disposição nas bibliotecas públicas do estado de Rondônia, nas bibliotecas escolares, 200 bibliotecas, nas bibliotecas também dos municípios, né, aqui em Porto Velho, na Biblioteca Francisco Meireles, e também à venda nas livrarias aqui da cidade de Porto Velho e as do interior também de Rondônia. E quem quiser saber mais e quiser o meu contato pessoal é julioolivar@hotmail.com, e eu posso detalhar mais sobre o livro. Voltamos com mais da cultura rondoniense, agora para falar do teatro de rua, que é levado para dentro das escolas. O grupo teatral Mapi invadiu o pátio da Escola Estadual Hélio Neves Botelho e levou muita alegria para aquelas crianças. Meu nome é Leonardo Scantibelli. Meu personagem nessa peça é o Dindo. O Dindo, ele é um palhaço que se desiludiu, ele amava uma equilibrista de um circo e essa equilibrista fugiu, então ele resolveu fugir também e ficou desiludido, ficou sem graça, um palhaço sem graça. Então, no meio dessa fuga dele, ele encontra uma parceira, né, que torna-se uma parceira para ele, a Tonton, também, que está fugindo também. E a Tonton tem o sonho de querer ser palhaça. E ele está abandonando esse sonho de ser palhaço, né? Por uma desilusão. E ela contagia ele de uma forma que ele resolve que desiste, né, dessa fuga. E os dois ali se reinventam, né, para criar um novo circo na rua, sem precisar de aparatos técnicos ali. Eles e a plateia na rua e fazem números circenses, entre outras coisas, assim. E também já é uma alusão à própria linguagem, né, de teatro de rua, o circo na rua. O espetáculo conta a história de um palhaço que trabalhava num circo, mas depois de muito tempo de profissão ele já não via mais graça de trabalhar no circo, então ele foge do lugar onde ele trabalhava e sai vagando por aí. Ele encontra uma moça de 18 anos
que sonhava em trabalhar no circo e ser palhaça, e ela devolve essa graça para ele, essa vontade de continuar sendo palhaço, né? Revive esse palhaço que existe dentro dele, e a história se desenvolve no decorrer disso. O espetáculo ele tem 2 anos, ele foi estreado em começo de 2012 e esse período de preparação foi contínuo, né? A gente também tinha outro espetáculo anterior, também já no grupo ele já preparou, né? Tanto o ator como corpo, como voz, como físico mesmo para essa montagem de Dindo e Tonton. A nossa linha de pesquisa foram os corpos da comédia dell'arte, junções de corpos, entre outras coisas mais voltadas para estéticas de rua mesmo. O grupo ele é predominantemente rueiro. As crianças é bem eufórico, né? Porque só deles verem os 2 palhaços, eles já acham muito legal e tal. A gente também já apresentamos em várias praças. Sempre tem muita criança, as crianças sempre ficam muito alegres, muito, né, acham graça de tudo. Só da gente abrir a boca eles já acham graça, só da sombrinha abrir já acham graça. E isso é muito legal. Na escola, então, quando tem muita criança junto, é uma energia muito legal. O público infantil ele não tem pudor, assim, se ele quiser rir, ele vai rir, se ele quiser gargalhar, ele só vai parar quando ele quiser, né? A criança, assim, algumas são inibidas, são tímidas, mas na suma maioria eles são mais extrovertidos, né? Isso pode ter um lado bom e tem um lado ruim, né? Que às vezes você quer continuar o espetáculo, mas não pode porque ninguém está prestando atenção porque está todo mundo ocupado rindo. Mas, né, chega a ser, assim, gratificante como ator, entendeu? Você vê que a sua mensagem está sendo transmitida, que eles estão aceitando, estão te recebendo com carinho, e estão sendo eles mesmos, sinceros com eles. A gente já fez vários trabalhos em escolas, na verdade, a maior parte dos nossos trabalhos foram em escolas. A gente já tem um espetáculo que a gente apresentou 72 vezes em escolas. Então, assim, a gente já tem até muito costume de lidar com isso, né? Desde a entrada até a saída, a gente sabe que para nós atores, como atores, é bastante complicado, né? É muito complexo trabalhar com criança. Porque chega um momento que para elas fica cansativo, né? Mas a gente tem que fazer. Outros momentos é muito engraçado para elas, né? E isso é uma troca muito boa. O grupo ele surgiu através de um curso de formação de atores que teve na cidade de Porto Velho, no ano de 2011, se não me engano. E a partir disso, em 2012, se compilou ali alguns alunos do curso e se dedicaram a uma estética específica, que é a linguagem do teatro de rua, né? Aí, no final de 2012, ali aquela coisa, e começaram as preparações para estrearmos no decorrer do ano de 2012. E aí a gente estreou 3 espetáculos, chamado O Pastel, a Minha Torta, foi apresentado no anfiteatro da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Posteriormente teve Dindo e Tonton, esse mesmo espetáculo. E o Juiz de Paz da Roça, de Martins Pena também. Todos foram apresentados na Arena da Madeira Mamoré. A gente que faz licenciatura, que estuda isso, então pra gente é uma experiência muito boa, né? Porque você lidar só com adulto ou só com pessoas do meio teatral é uma coisa, né? É uma troca que você até mesmo você já sabe qual tipo de retorno você vai ter. Com as crianças você não sabe qual o retorno que você vai ter disso. Então é sempre uma experiência diferente. Principalmente quando muda de espetáculo para um de palhaço agora. Eu acho que foi a primeira experiência que a gente teve com esse espetáculo de circo numa escola. Foi a primeira vez. Nem todas as crianças, assim, elas podem ou têm costume de ir ao teatro, principalmente aqui, que é muito
é muito escasso. Não as atividades em si, mas a sua divulgação, o conhecimento de que está tendo teatro, por exemplo, no Teatro 1 do Sesc. Nem todas as pessoas sabem ou podem ir, entendeu? E quando a gente vai para a escola, a gente se depara com centenas de crianças que às vezes nunca foram a um teatro. Então é realmente assim, gratificante. Você para e pensa, poxa, a gente está levando teatro para pessoas que nunca puderam ir ao teatro e que a partir daí vai ter um outro olhar em relação ao teatro. O teatro vai começar a cativar nela assim, esse costume tão gostoso, né, de ir ao teatro, tão bom. O Estação Amoré está de volta e nesse último bloco tem muita música boa. Hoje vamos falar um pouco mais do MPB aqui no estado de Rondônia. E para falar sobre esse assunto vamos falar com Robson Albuquerque, que está presente nas noites aqui em Porto Velho. Robson, conta pra gente como é que foi o teu primeiro contato com a música. O meu primeiro contato com a música, ele foi através da igreja. Como geralmente muito acontece com os músicos, eles sempre começam com a igreja. Então, foi o meu primeiro contato com a música. A partir daí, eu pude expandir de uma forma mais... abrir uma amplitude de muito mais leques para a gente poder abordar a música de uma forma diferente. E para o pessoal de casa conferir o teu potencial, vamos com a primeira música então, Fora da Lei, Ed Mota. Cidade nua, noite neon, gata de rua faz um rom ao luar. Saio da cama, pula a janela, ninguém como ela ao luar. Me arranha o céu, minha lua de mel ao céu. Dois gatos pingados fora da lei. Ela é a rainha, eu sou o rei. Gritos e sussurros fora da lei. Tudo bem. Muito interessante o teu trabalho. Conta pra gente também, além dessa sua iniciação na música na igreja, você também foi convidado para tocar nas noites aqui na capital. Certo. Eu vejo a música como uma filosofia. Eu não enxergo ela como um emprego ou como algo que eu possa ganhar dinheiro. Eu enxergo ela como algo que me satisfaz, algo que me traz paz. Eu pego o violão, toco, canto, isso me satisfaz de alguma forma. Então, se alguém pode me ouvir, ou queira me ouvir, eu vou lá e dou essa oportunidade para essa pessoa. Mas eu acho que o mais satisfatório para mim é eu me ouvir. Eu acho que a música, para mim, é algo muito individual meu, entendeu? Mas, é claro, se alguém quer me ouvir, é claro que essa pessoa vai me ouvir. Eu acho que também tem que haver essa interação, é muito interessante isso e é muito satisfatório também, tanto quanto se satisfazer outras pessoas com algo tão maravilhoso que é a arte, né? Não só a música, mas tudo que envolve arte. E além de cantar, além de tocar, você também escreve músicas, né? Eu escrevo, eu componho, às vezes eu tento, mas às vezes não consigo, às vezes eu nem tento e consigo. A composição é outra arte ali paralela, né? A arte da música. Você compor é algo totalmente diferente de você cantar e tocar. Então, realmente também é algo que às vezes eu consigo fazer decentemente, vamos colocar assim, né? Então vamos conferir a música Ingratidão, composição Robson Albuquerque.
o sol se pôr e a tinta secar, tudo vai voltar pro mesmo lugar, sem memórias no olfato carregar. Abriu sem pensar, lindos a cantar sobre o que não é amor, nem prestou um pouco de afeto ou dor. E além dessa música, quais outras você tem no seu repertório? O que eu mais amo fazer não é nem compor, é pegar músicas de pessoas cantores já consagrados, músicos já consagrados, e colocar uma versão minha, né? Eu gosto muito de interpretar, não gosto de imitar. Às vezes eu coloco um acorde diferente, isso é interpretação, entendeu? Você interpretar a música, eu gosto de fazer isso, pegar uma música, deixar ela diferente, colocar ela de alguma forma, por exemplo, aí se eu te pego aqui, sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, minha linda. Então, essa música, tipo, eu peguei ela. Geralmente, as pessoas, quando eu começo a cantar essa música, as pessoas só vão entender que, se eu te pego, do Michel Teló, lá no refrão, porque tem um nossa, né? Aí, tipo, é essa interpretação. Você pegar algo que já existe e colocar a sua essência na música. Muito obrigado, Robson, pela entrevista de hoje. E se você quiser conferir nosso programa de hoje, perdeu alguma parte? Não se preocupa, que tudo isso estará no site www.amazonsat.com.br e também no youtube.com/canal Amazonsat. Eu espero a sua participação também nas redes sociais, facebook.com/Estação Mamoré. Mas para encerrarmos o programa de hoje, mais um pouquinho de Robson com a música de autoria dele também, à vontade. Manhã com jeitinho de tarde, vontade de te ver. O sol me lembra que é dia, diz que eu posso me esquecer. Beijo com gosto de sorriso, chuvinha com talento pra temporal. E eu assim permaneço.